A gente fala muito sobre propósito e tudo mais. E para vocês, queria ouvir o sentimento de vocês. Isso é modismo ou não, né? Ou faz total diferença? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância, né, da gente também pensar nessa gestão humanizada, mas também refletir sobre o propósito e de que forma esse propósito está na estratégia da organização. Eu acho que o propósito, ele diz tudo, ele me leva para aquele mundo que eu sonho. Porque se a gente pensar, por exemplo, que hoje eu talvez, né, na geração mais jovem, faça as minhas escolhas a partir do comportamento daquela empresa, né, eu julgo aquela empresa, eu vou lá, eu conheço, eu observo o comportamento, por exemplo, da cooperativa Sicredi. Quando a gente fala sobre o propósito, nós estamos buscando algo com que a gente sonha, algo com que realmente eu quero fazer diferente, eu quero deixar. É o meu legado, sabe? É aquilo que me conecta nesse mundo. Então, eu, por exemplo, pensando no meu propósito, né, eu quero fazer a diferença em comunicação. Eu quero, por exemplo, com que as pessoas realmente trabalhem no campo da comunicação, movimentando não os espaços físicos, mas os espaços do coração. Né, Priscila? Então, a Priscila e eu podemos fazer uma parceria incrível aqui em termos, por exemplo, né, de encarar isso como um conjunto todo. Então, quando a gente fala do propósito da pessoa, e aí só trazendo para as novas gerações hoje, o que a gente observa, o que nós estamos percebendo? Um comportamento muito mais consciente, por exemplo, daquele consumidor que hoje faz as escolhas, julga o comportamento daquela empresa ou daquela cooperativa, né? Ele, por exemplo, compra aquele produto porque tem a ver com aquilo que ele pensa, de repente, né, eu não vou comprar aquele produto porque eu ouvi que ali, né, eu vi uma matéria que ali tem um determinado trabalho que não condiz com aquilo que eu acredito. Então, veja, as empresas, elas também precisam se redesenhar. Se nós, como seres humanos, estamos nos redesenhando, e não é só pela pandemia, é muito legal a gente olhar uma pesquisa do Trust Barometer de 2019, que é uma pesquisa da Edelman, que ela já mostrava, em novembro de 2019, aquilo que nós estamos vivendo desde de dezembro de 2020, 2021 e assim por diante, né? Só acelerou, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para o propósito da organização, eu quero ver além do cartão desse executivo, não só o propósito, né? Aquilo que a empresa quer deixar como legado, mas o como ela vem fazendo. Né? Que forma de agir. Então, essa nova geração vem fazendo as escolhas, inclusive, do trabalho aonde ela pretende atuar, pautado na análise do comportamento dessa cooperativa. Então, se eu faço as minhas escolhas assim, isso significa que eu também estou assumindo de forma mais consciente os meus caminhos. Mas esses meus caminhos se conectam, por exemplo, com o propósito de fazer o bem daquela organização, e é ali que eu quero trabalhar, e é ali que eu vou ser aquilo que eu sonhei ser, conectado a outras pessoas que tenham conexão também com este propósito. Então, isso é muito legal, isso dá uma energia. Eu não entendo como moda, assim como cultura eu não entendo como moda, e eu entendo que propósito hoje dá a condição de nós fazermos mais e fazermos diferente a partir de uma atuação onde eu mude o olhar. Não é da organização para a sociedade, é da sociedade para a organização. Se o seu propósito se pauta em uma demanda da sociedade, nós estamos numa jornada de provavelmente sermos muito mais reconhecidos e desfrutarmos, vamos dizer assim,
de uma reputação com inúmeros stakeholders que admiram, olham, né, e se sentem bem quando, de repente, eu compro aquele produto naquele mercado. Eu estou dando um exemplo assim, porque às vezes eu trabalho muito na área também de alimentação, na área do agronegócio, então a gente consegue observar esses movimentos desses consumidores. Então, a gente fala de alimentação saudável, alimentação nutritiva, né? Igual a Priscila agora há pouco estava falando assim, não é mais só o espaço, é todo um conjunto deste ser humano, né? Então, assim, eu não vejo como moda, vou frisar isso novamente, e é uma preocupação que eu já havia comentado com outros professores, né, com outras pessoas que inclusive atuam no mercado, a respeito de propósito, a questão de 8, 9 anos atrás, inclusive, entende? Uhum. Então, da gente ver que realmente, né, é o que nos faz sermos diferentes, porque nós ampliamos o nosso olhar e trazemos pessoas que estão conectadas com este propósito, né? E aí eu acho que vai ficar muito mais fácil as nossas organizações serem mais humanas e conectadas. Perfeito, fenomenal, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? A questão que a gente está falando aqui, né, Marlene, de trazer esses múltiplos olhares também, né? A gente está numa discussão aqui com várias áreas diferentes, tu da área da comunicação, a Priscila da área da neurociência e arquitetura, eu da área do capitalismo consciente, da administração. Então, são vários olhares e eu acho que isso é que deve acontecer também dentro dos espaços corporativos, né? Criar esses espaços de diálogo para que a gente consiga conversar, estreitar os relacionamentos, né? Ver o que está faltando, ver o que eu posso ajudar a minha sociedade, o entorno que eu tô trabalhando, né? Então, acho que é fundamental, né? E realmente, para mim, assim, o propósito vai muito dentro dessa linha, né? Se a gente, eu acho que o propósito ele vai redefinir toda a estratégia da nossa organização e aí trazendo outras coisas, né? São várias pautas que acabam entrando, né? Reputação, SG, ética, transparência, né? E aí vai uma seara de coisas que estão todas realmente conectadas, né? Estamos aqui conectadas com um propósito semelhante, né? Muito provavelmente. Verdade. Eu acho que eu também acredito muito, e quando a gente olha o propósito em relação ao ambiente, né? Quando a gente vai começar uma reunião com uma empresa, a gente procura entender qual é o propósito dessa empresa, quais são os objetivos, os valores dessa empresa, porque muito mais do que criar, às vezes, uma sala de, né, uma recepção onde tem ali um quadrinho de missão, visão e valor, e que às vezes tem coisas escritas ali que não tem nada a ver com que o ambiente, a experiência que o ambiente está proporcionando, né? A gente acredita muito mais na coerência, como é que a gente pode, a partir de um claro entendimento do propósito da empresa, das pessoas que estão ali, né, que também passam por um momento, que precisam passar por um autoconhecimento para identificar os seus propósitos e daí sim se conectar a esse propósito da empresa, mas de que forma que o ambiente físico ele pode representar tudo isso. E daí volta um pouquinho do que a gente falou antes, eu não tenho como chegar com um modelo já pronto, que foi implantado em uma outra organização, com outro propósito, e querer simplesmente, porque está na moda, colocar para essa instituição, para essa organização. Então, eu acho que é fundamental falar sobre esse tema, adorei essa pergunta que veio, porque para a gente também projetar espaços, a gente precisa também ter clareza de quais são os propósitos, né, qual é o propósito dessa empresa, para fazer algo que seja coerente, que o espaço, na hora que a pessoa entre, ela já perceba a partir da experiência dela qual é a intenção, né, qual é o objetivo, qual é o legado que está se deixando ali. Então, eu também sou muito da opinião de vocês, que é fundamental falar sobre esse ponto. Maravilha.